O governo federal anunciou nesta quinta-feira uma série de medidas para poder tentar impedir um possível aumento nos preços dos combustíveis. E isso ocorre em um momento no qual o valor do petróleo globalmente está sendo afetado pela guerra no Oriente Médio entre Israel e Estados Unidos contra o Irã. Segundo o governo, o impacto fiscal das medidas será neutro. E a gente preparou aqui algumas artes para poder explicar para vocês quais são essas medidas e o impacto fiscal de todas elas. Bom, primeiro de tudo, pensando, no impacto fiscal dessas medidas, eles querem zerar o imposto do PIS e COFINS, que nessa situação eles estão renunciando a uma arrecadação de 20 bilhões de reais. Além disso, a questão da subvenção de produtores e de importadores, que representa uma renúncia fiscal de 10 bilhões de reais. Essas são as medidas inclusas no pacote, do lado da renúncia. E aí, para poder compensar essa renúncia, que dos dois lados chegam aí a um impacto de 30 bilhões, o governo vai impor um imposto de 12% sobre exportação de petróleo bruto e 50% sobre o diesel. Isso teria uma arrecadação estimada pelos cálculos da Fazenda de 30 bilhões de reais, o que, segundo o governo federal, cobriria a renúncia fiscal do PIS/COFINS e também das subvenções nesse momento. Portanto, o governo aponta como um impacto fiscal neutro pelas contas que foram feitas, pelas estimativas feitas pelo próprio governo. Na próxima tela, a gente vai mostrar para vocês como que funciona essa composição do preço do diesel aqui no Brasil, para vocês entenderem exatamente como que a gente chega nesse valor de R$ 6,15 por litro. 17,20% do valor do litro do combustível é relativo à distribuição e à revenda, que aí tem uma aplicação de R$ 1,06 equivalente. Depois, 13% é referente à mistura do biodiesel, que aí chega a 80 centavos. 19,09% aí está atrelado somente ao imposto estadual, que equivale a R$ 1,17. Seria o segundo valor mais pesado nessa composição do preço médio do diesel no Brasil. 5,20% são os impostos federais, que aí equivale a 32 centavos. E, por último, a parcela recebida pelas refinarias, que aí equivale a 45,50%, dessa composição do preço médio, o que equivale a R$ 2,80. Somando tudo isso, a gente chega a esses R$ 6,15 por litro do diesel no Brasil. Isso, é importante a gente deixar aqui o adendo, lembrar que em alguns estados e alguns municípios o preço até já ultrapassou muito mais isso, com alguns postos já tentando se capitalizar para as novas compras que já deve vir com o diesel mais alto, isso antes da medida do governo, algo que a gente já vem mostrando para vocês aqui também ao longo da nossa programação durante essa semana. Na próxima tela, a gente vai mostrar para vocês que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, estima que esse impacto no preço final dessa renúncia agora que o governo faz, esse pacote de medidas, será de 64 centavos por litro. Como que isso vai acontecer? A estimativa do governo é, já que zera o imposto de PIS e COFINS, a gente deve ter, como a gente viu na tela anterior, que o imposto federal é de 32 centavos. Então, zerando o PIS e COFINS, a gente tem uma queda de 32 centavos por litro. E aí, zerando a subvenção a produtores e importadores, a gente tem uma queda ali de 32 centavos também por litro. E aí, somando isso, a gente chega ao impacto de 64 centavos de redução por litro no diesel. E há também, obviamente, um pedido, uma exigência nesse pacote de medidas que fique muito clara a distribuição do preço, dessa composição do preço para o consumidor final, para ele entender como que está feita essa composição, essa distribuição e para poder entender também que tem que haver esses impostos aí zerados. O grande questionamento agora é se essa conta realmente vai fechar, porque tudo isso que a gente está mostrando aqui para vocês é a estimativa do governo federal. Tem muita análise no mercado já mostrando que essa conta não fecha e a gente vai falar mais sobre isso por aqui. Agora, os postos de combustíveis, como eu vinha já explicando para vocês, vão precisar sinalizar aí de maneira clara essa redução aí do diesel. E tem um detalhe, sob uma penalidade de até R$ 1 bilhão, caso seja notada alguma prática abusiva ou recusa no fornecimento sem uma justificativa clara. A gente vai agora para Belo Horizonte
onde a Daniela Malma está ao vivo trazendo agora as informações para a gente sobre essa medida agora do governo e sobre essa exigência que consta dentro desse pacote para poder conter os impactos da alta do petróleo. Minha querida, eu estou vendo que você já está aí num posto de gasolina nesse momento. Qual que é a realidade, inclusive, aí do diesel? Se você já tiver conversado com o pessoal, o que é que eles acharam desse pacote de medidas agora do governo federal? Bom dia para você. Ei, Débora, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham aqui no CNN Money nessa sexta-feira. Exatamente, esse pacote de medidas, então, para inibir o aumento, do preço dos combustíveis, principalmente do diesel, foi anunciado, então, nessa quinta-feira, como você bem explicou agora mesmo. E entre essas principais medidas está essa ideia de dar mais instrumentos de fiscalização para a ANP, Agência Nacional de Petróleo, para coibir as práticas abusivas, então, contra os consumidores. Como você explicou, Débora, esse pacote de medidas tem o potencial de uma redução de até 64 centavos no litro do combustível. E por isso, esses estabelecimentos, os postos de combustível, vão precisar ter uma sinalização clara e visível, informando ao consumidor sobre essa redução do governo federal, essa redução do preço. Em caso de descumprimento, aí sim tem a aplicação dessa multa, que pode chegar a 500 milhões de reais. E além dela, Débora, tem uma outra penalidade também para os estabelecimentos que se recusarem a fornecer o combustível sem nenhuma justificativa. Alguns estabelecimentos acabam retendo, os seus estoques para causar uma escassez e aí, consequentemente, depois vender esse combustível por um preço mais alto. Se isso for identificado, tem uma nova penalidade que também pode chegar a 500 milhões de reais. Ou seja, se esse estabelecimento não cumprir nenhuma dessas medidas, pode ter uma multa de 1 bilhão de reais. Claro, essa medida, a gente falou, foi anunciada nesta quinta-feira, será ainda no decreto que será divulgado as datas para isso, mas esses estabelecimentos terão com certeza um prazo para se adaptar, para instalar essas sinalizações, e a gente vai ficar em cima acompanhando tudo de perto, viu, Débora? Obrigada, querida, pelas atualizações. Bom trabalho aí para você. Vamos ficar assim acompanhando tudo isso.